sou a Tabata Iori, eu sou artista da cena e circense. É um prazer vir apresentar aqui para vocês a minha pesquisa, que está sendo tecida no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela se chama Escuta de Vozes Circenses, Mapeamentos Sociais de Saúde, né, onde tem aí muitas vozes, a escuta de muitas vozes, onde tem a orientação da professora doutora Neide das Graças de Souza e a coorientação da professora doutora Luciana Crivellari Dulce. Essa pesquisa ela começou no início de 2021, início desse ano, com a divulgação de um mapeamento online que chamava Decolonialidade e Saúde do Artista Circense. Ele era um formulário que tinha 23 perguntas. E ele foi respondido por 74 artistas circenses espalhados por diferentes regiões do Brasil. E a gente entende que essa pesquisa ela carrega a metodologia de pesquisa participante, porque as perguntas que falam sobre lesões, sobre morte, sobre formação e sobre a pedagogia nas artes circenses, elas são carregadas aí de algumas opiniões pessoais minhas, né? E me colocando muito como participante na pesquisa, inclusive com o objetivo de devolver essa escrita para esses artistas que participaram, né? Onde a gente vai poder tecer uma rede aí de conversa, de diálogo e de afeto e manter esse contato, né? E principalmente depois de lido o artigo, né? Trazendo várias reflexões coletivas. Eu vou ter que pular alguns dados aqui, né? Porque é muita coisa para falar apenas em 10 minutos, mas então eu vou pular aqui origem, né? Idade, vou chegar aqui no gênero, onde 51,4% das pessoas que responderam se entendem no gênero feminino, 39,4% no masculino, 5,4% em outros e 4,1% em não binário. E aí, a partir dessas respostas, né, é possível constatar o alto índice de mulheres nas artes circenses, né, e que fica claro no decorrer dos depoimentos delas o incômodo e o questionamento ainda sobre o machismo e sobre o sexismo existente ainda na arte circense, né? Elas afirmam que há ainda a objetificação do corpo feminino na nossa profissão, uma vez que as performances femininas ainda são colocadas em lugares extremamente sensuais e sexuais, né? E além de haver ainda uma evidente diferenciação em algumas modalidades do circo, né? Como, por exemplo, o contorcionismo ser muito mais voltado para o corpo feminino, né? E a acrobacia de solo ser ainda muito mais masculinizada. E através das 7 respostas que não se identificam com o binarismo, é possível a gente apontar um caminho aí, né, que já se inicia na busca de uma perspectiva de desconstrução de gêneros, né, que muitas vezes ela foi determinada histórico-socialmente por esse sistema colonizador e cheio de padrões de comportamentos em que a gente ainda vive, né, e isso reflete, claro, na arte circense, ao legitimar padrões eurocêntricos, exaltando corpos magros, brancos, esbeltos e obedientes, né? E aí depois, outro dado que a gente chega é a raça que a pessoa se reconhece, e 53,4% se reconhece como branca, 17,8% como parda, 12,3% como preta, 12,3% também como outros, 2,7% amarela, 1,4% indígena. E aqui, né, no reconhecimento das raças, fica evidente o quanto as artes circenses ainda são majoritariamente praticadas por pessoas que têm a cor da pele branca, né, ao se considerar a amostragem acessada online. E a cor da pele é um índice racial importante em nosso país, infelizmente, né, porque ainda ele sinaliza posições sociais, ele, né, sinaliza lugares de fala, de ocupação e de destaque. Então, aí mais de 50% das respostas, né, sendo 39 pessoas, se reconhecem como brancas e apenas uma se entende como indígena e 2 indicam a raça amarela. 13 pessoas se veem como pardas e 9 como pretas. E no campo outros também obteve 9 reconhecimentos, né, talvez porque seja difícil mesmo, nos tempos atuais, a gente afirmar reconhecimento da raça a que se pertence, dados os diversos apagamentos ancestrais originários que a gente viveu e que a gente ainda vive, né? Vou pular também aqui algumas outras perguntas, até que eu chego eu questiono se a pessoa já lesionou alguma parte do próprio corpo, né? A partir desse tempo de treinamento que ela já sinalizou anteriormente outras respostas. E 62 pessoas afirmam que já se lesionaram, é um número alto, né? E 11 afirmam que não.
E aí fica colocado aqui para nós que a parte do corpo que mais foi lesionada são os ombros, depois vem a coluna lombar e depois vem os joelhos. E vem outras partes também que são sinalizadas. E aí 42 desses artistas afirmam que lesionaram fazendo aula, treinando ou ensaiando, né? 7 contam que foi no momento da apresentação e 16 afirmam que foi em ambas as situações. Eu pergunto se eles conseguiram recuperar dessa lesão, se eles fizeram acompanhamento médico, se tiveram oportunidade, né? E 35 confirmam que sim, que fizeram tratamento, 31 afirmam que não, né? E aí 8 sinaliza que foi acompanhamento médico, aparece 2 afirmações da importância do plano de saúde, outras 2 pessoas sinalizam o SUS, né? Uma delas ainda diz que está atualmente aguardando na fila de espera do SUS para ser atendida. E aí 12 se recuperaram através da fisioterapia, 4 pela acupuntura, 2 fazendo alongamentos, 1 através do repouso total, 2 pela massagem, 2 pela natação, 3 pela prática de fortalecimento muscular, 1 pela musculação e 4 com acompanhamento profissional ou personalizado. E aí também, depois de algumas outras perguntas, eu questiono se esses participantes, esses artistas já acompanharam, presenciaram algum colega de trabalho ou um amigo também se lesionar ou inclusive vir a falecer por conta de algum movimento de alto risco ou algum erro técnico, né? E aí 41 responde que já presenciaram lesões, né? Amigos ou colegas, companheiros de profissão se lesionarem. E aí 21 afirmam sobre a experiência de ter um amigo ou um conhecido que veio a óbito por conta de alguma prática ou algum movimento de alto risco no circo, né? Sem especificação de modalidades ou situações, foram 4. No tecido, são 3. Em alguma queda, são 2. Na falha em ancoragem ou aparelhos, 1. No malabares com facão, 1. Na falta de segurança, 2. Na cama elástica, 1. Relatam sobre um malabarista que foi assassinado pela polícia, né? O monociclo girafa, 1. A báscula, 1. A parada de mão, 1. E por erro técnico, 3. E aí existem mais outras perguntas que chegam, inclusive, né, no questionamento sobre pedagogias, né, sobre o diálogo entre danças e manifestações afro-brasileiras dentro da pedagogia do circo, né, questionando se, de repente, esse diálogo, pensando que o circo ele não é só o risco físico, mas ele carrega o risco social, né? Será que o diálogo entre essas manifestações de matriz africana não ajudaria, né, no fortalecimento aí, no reconhecimento e na identificação, né, da gente como povo brasileiro, povos afro-brasileiros, ameríndios, né? E aí também me pergunto quantos projetos sociais de circo, né, vão conseguir sobreviver pós essa pandemia, né, visando que são eles que conseguem democratizar o ensino do circo para um público que majoritariamente enfrenta aí fatores de vulnerabilidade social no seu dia a dia, né? Então fica diagnosticado aqui já no início, né, dessa pesquisa que as artes circenses são praticadas majoritariamente por pessoas brancas, né, explicitando que a classe pobre e periférica tem menos acesso ao circo, né? E aí traz os questionamentos, né, entender qual é a base disso tudo, reconhecer a falta de reconhecimento dos nossos artistas afro-ameríndios brasileiros no circo, né, a falta de referência das suas epistemologias nativas, né, e entender que é importante reconhecer a dimensão do circo social por isso, né, porque ele inclui, né, crianças e educadores negros e negras na cena circense, né? E aí mapear estratégias, né? A partir desse mapeamento que vai, né, um grande rizoma de questões, estratégias aí para haver esse fortalecimento e essa identificação dos alunos, né, dentro do circo, com a sua própria, né, o reconhecimento da sua raça, o reconhecimento, né, da sua origem, né? E aí trabalhar um processo de fortalecimento da autoestima dessas pessoas, né? Onde a gente vai poder disseminar mais referências, né? Que esses corpos se identifiquem com essas referências e a gente, né, chegar num circo mais inclusivo, né, de corpos diversos, né? Onde a gente vai poder ter menos preconceito, menos racismo, menos homofobia, menos gordofobia, né? E aí também, através dessas questões sobre lesão, entender a naturalização que está colocada na nossa profissão e na nossa arte, né? A naturalização da dor que ainda está colocada, né? E aí, também, a partir disso,
vem algumas questões, né? Será qual é a metodologia que a gente está usando? Será que essa metodologia, né, por que ela machuca tanto ainda os nossos corpos, né? Será que é possível a gente reduzir esses danos? Será que a nossa formação como arte educador circense não está falha nesse campo de atenção, né, do cuidado com a saúde e os limites do corpo, né? Será que o sentido de espetacularização de nossas performances não está se sobrepondo ao nosso autocuidado, né? São muitas reflexões, a pesquisa ainda tem um caminho longo, né? Eu venho, inclusive, aí também pedir licença para guiar, né, para ser mensageira aí dessa pesquisa. E estamos juntos, vamos aí discutir sobre ela e sobre tantos aí tão bonitos que está colocada. Agradeço.